Eu achava que já tinha visto de tudo em termos de arrogância e de desrespeito à democracia em Brasília, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, conseguiu se superar. Em uma reunião a portas fechadas, pelo que a gente soube, ele olhou nos olhos dos líderes da oposição e declarou com todas as letras que não vai pautar o impeachment de Alexandre de Moraes. E a frase que ele usou, meus amigos, e que foi noticiada pela coluna do Estadão, é a confissão de uma mentalidade autoritária. Nem se tiver 81 assinaturas. Ou seja, nem que o Senado inteiro, por unanimidade, peça a vontade dele, de um homem só, irá prevalecer. Para mim, a máscara caiu. Antes da gente começar, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Jonas Augusto e esse é o canal Orgulho Soberano. Se você é novo por aqui, te faço um convite, se inscreva no canal para receber novos conteúdos e se você já é de casa, já clica no like para ajudar o canal. Bora lá? Vamos mergulhar fundo no que essa declaração do senador Davi Alcolumbre realmente significa, porque ela vai muito além de uma simples decisão política. Para mim, ela é um sintoma grave da doença que contaminou a nossa república. A ideia de que a vontade de um homem ou de um pequeno grupo de homens pode se sobrepor às regras, às leis e à própria lógica da democracia representativa. A notícia que veio a público através da coluna do Estadão conta que o presidente do Senado reuniu os líderes partidários, tanto do governo quanto da oposição. Estavam lá senadores como Rogério Marinho, Tereza Cristina e Marcos Rogério, figuras importantes da oposição. E foi nesse ambiente que Alcolumbre, em tom elevado e irritado, soltou a frase que vai ficar para a história, e não por um bom motivo. A oposição, depois de um trabalho intenso de articulação, tinha acabado de anunciar uma vitória importante. Eles conseguiram reunir 41 assinaturas em um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu quero que a gente entenda o que esse número significa. Para que um processo de impeachment de um ministro do STF seja formalmente instaurado e julgado, são necessários 54 votos no plenário do Senado. Mas para que o processo sequer comece a tramitar, para que a discussão saia da gaveta do presidente e vá para o plenário, é preciso que a maioria simples dos senadores, ou seja, 41 dos 81, vote a favor. O que a oposição conseguiu ao reunir essas 41 assinaturas foi um sinal político fortíssimo. Eles mostraram que se o presidente do Senado cumprisse o seu papel e pautasse o pedido, eles teriam os votos para, no mínimo, forçar a abertura do processo e levar a discussão. Era a demonstração de que o impeachment não era mais um delírio de alguns poucos, mas uma vontade de, pelo menos, metade da casa. E qual foi a reação do presidente do Senado a essa demonstração de força democrática? Foi um banho de água fria. Foi um ato de desprezo não apenas pelos 41 senadores que assinaram, mas pela própria instituição que ele preside, ao dizer, nem se tiver 81 assinaturas, ainda assim não pauto, ele não está apenas usando seu poder regimental de decidir a pauta. Ele está dizendo algo muito mais profundo e preocupante. Ele está dizendo que a vontade dos representantes eleitos pelo povo não importa. Ele está dizendo que, nesse assunto específico, o Senado Federal não é uma casa de iguais, onde a maioria decide, mas sim uma monarquia, onde a vontade do rei dele é absoluta e inquestionável. Ele chegou a se incluir na conta de tão irritado que estava para mostrar que nem que ele mesmo assinasse a pauta não andaria. É o ápice da personalização do poder. Para mim, essa atitude expõe a grande fragilidade da nossa democracia hoje. Nós temos um sistema de freios e contrapesos que, no papel, é lindo. O Congresso fiscaliza o Judiciário fiscaliza o Executivo e assim por diante. Mas o que acontece quando o homem que segura a chave de um desses freios simplesmente se recusa a usá-la por qualquer motivo que seja, o sistema entra em colapso. O Senado Federal é o único poder na República que pode, constitucionalmente, julgar e afastar um ministro do Supremo por crime de responsabilidade. É o nosso botão de emergência contra os abusos da mais alta corte. E o que o senador Alcolumbre fez foi, na prática, arrancar esse botão da parede e jogá-lo no lixo. Ele está dizendo para o Brasil que, enquanto ele for o presidente, esse mecanismo de controle simplesmente não existe. A gente precisa analisar as possíveis motivações por trás de uma atitude tão drástica. Seria uma convicção pessoal de que o ministro Moraes é inocente de todas as acusações?
Difícil acreditar, especialmente quando a gente vê juristas renomados, ex-ministros do próprio STF, como o Marco Aurélio Mello, e agora até mesmo a grande mídia apontando abusos e inconstitucionalidades nas decisões do ministro. Seria então uma questão de alinhamento político com o governo Lula, que vê em Moraes um aliado crucial? Essa hipótese faz mais sentido, mas ainda assim, é assustador pensar que um presidente do Senado estaria disposto a sacrificar o papel constitucional de sua instituição para proteger um projeto de poder. Mas, na minha opinião, a explicação mais provável é uma mistura de tudo isso com um elemento ainda mais preocupante: o medo. O medo do sistema. O medo de comprar uma briga com o Supremo Tribunal Federal, que já demonstrou inúmeras vezes que não tem pudor em usar seu poder para investigar, para calar e para perseguir parlamentares. Talvez o senador Alcolumbre e muitos outros em Brasília tenham chegado à conclusão de que é mais seguro para eles se omitirem, de que é melhor para suas carreiras e para sua tranquilidade pessoal não confrontar o STF. Se for isso, então a situação é ainda mais grave, porque significa que um dos nossos poderes está na prática refém do outro. Significa que o equilíbrio, que a gente tanto ouve falar, virou apenas uma palavra bonita no papel. A reação da oposição, no entanto, mostra que nem todos estão dispostos a aceitar essa situação de cabeça baixa. O senador Carlos Portinho, do PL, teve uma fala muito lúcida e histórica. Ele lembrou que um processo de impeachment não é apenas fruto da vontade do presidente da casa, mas de um movimento de maturação e tempo. E ele citou o exemplo perfeito: o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que também dizia que não ia votar o impeachment de Dilma Rousseff. Mas a pressão popular, a pressão política, a maturação dos fatos, chegou a um ponto em que a situação se tornou insustentável e ele foi forçado a pautar. Portinho conclui com uma frase que, para mim, é um sopro de esperança: uma hora o vento muda. Essa é a chave. A atitude do Alcolumbre, por mais autoritária que seja, não é o fim da linha. É um obstáculo grande e frustrante, mas não é o fim. A história do Brasil já nos mostrou várias vezes que a pressão popular e a persistência política podem sim mudar o rumo das coisas. A vitória de conseguir 41 assinaturas não pode ser diminuída. Ela é o primeiro passo. Ela mostra que a tese do impeachment tem apoio, tem força e que não é mais um tabu. Agora, o trabalho da oposição e o nosso, como cidadãos, é aumentar essa pressão, é transformar os 41 em 54, o número necessário para o impeachment de fato. Mostrar para o senador Alcolumbre que a posição dele é insustentável e que o custo político de continuar a blindar um ministro tão controverso será alto demais. É importante a gente lembrar que nunca na história da nossa República um ministro do STF sofreu um impeachment. Isso mostra o quão difícil é esse processo, o quão forte é o corporativismo entre os poderes. Mas também nunca na nossa história um ministro do STF agiu de forma tão controversa, tão fora dos limites da sua competência, como muitos juristas apontam que o ministro Moraes tem feito. Estamos vivendo tempos excepcionais, e tempos excepcionais exigem medidas excepcionais. A Constituição nos deu a ferramenta do impeachment por um motivo. Não é para ser usada a todo momento, por qualquer divergência política. Mas ela existe para ser usada em situações extremas, quando um ministro comete um crime de responsabilidade, quando ele atenta contra os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. E para 41 senadores e para milhões de brasileiros, parece que a gente já chegou nesse ponto. A declaração do senador Alcolumbre, no fim das contas, foi um ato de sinceridade brutal. Ele nos mostrou, sem disfarces, como o jogo do poder é jogado em Brasília. Ele nos mostrou que, para muitos, os interesses do sistema, os acordos de bastidores, a autopreservação, estão acima do dever constitucional. Foi feio, foi frustrante, mas foi ao mesmo tempo muito pedagógico. Agora a gente sabe exatamente onde está o inimigo da responsabilização dos poderes. A gente sabe qual é o muro que precisa ser derrubado. E a gente sabe que a única força capaz de derrubar esse muro é a força de um povo unido, informado e que não desiste de lutar por um país mais justo. O vento, como disse o senador Portinho, vai mudar e a gente precisa continuar soprando. Essa história toda é um verdadeiro balde de água fria, eu sei, mas também é um chamado para a gente não desanimar. A atitude do senador Alcolumbre, para mim, foi inaceitável. Mas e para você? O que você achou dessa declaração?
Você acha que ele agiu por medo, por convicção ou por um acordo político? Deixa seu comentário aqui embaixo, eu quero muito saber a sua opinião. Se você também acredita que a pressão popular pode mudar o vento, como disse o senador Portinho, então deixa o seu like e, o mais importante, compartilhe este vídeo. Nossos senadores, e principalmente o presidente do Senado, precisam saber que nós estamos de olho e que não vamos aceitar essa ditadura de um homem só. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a nossa luta por um Congresso que nos represente de verdade está apenas começando. Um grande abraço.